Fala, meu jovem, fala, minha jovem! Prontos para mais uma aula? Prontos para mais uma aula preparatória para o Enem? Então, olha só, nessa aula de hoje, que é a nossa aula de número 18, a gente vai aprender sobre isso aqui, ó, sobre pirâmides. Hoje, você não vai aprender só a fazer questão, não. Você vai aprender alguns conceitos necessários sobre pirâmide, teoria e prática, para que você consiga fazer uma prova do Enem boa. Então vem comigo que a gente não pode ficar enrolando antes de começar a aula. Vem, vem, vem! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Esse aqui é o meu canal, o único canal da internet onde você aprende matemática a partir da resolução de questões. Então não perca tempo antes de começar a assistir essa aula, aperta esses botões aqui, ó, se inscreva agora no meu canal, ative as notificações, dá o joinha para você me ajudar a divulgar ainda mais o meu conteúdo para o restante da galera e, é claro, comente tudo o que você quiser, quer seja coisa boa, quer seja coisa ruim, porque as críticas também servem para me ajudar a melhorar ainda mais as minhas aulas para te ajudar rumo à preparação no Enem. Tranquilo? Então olha só, vamos lá que a aula de hoje está muito boa e esse é um conteúdo que aparece bastante nas provas do Enem e em outros vestibulares também, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece ou ainda não curte as minhas lives, toda quinta-feira às 18 horas a gente tem encontro marcado aqui para aprender um pouquinho mais sobre os tópicos que caem no Enem. É gratuito. Eu faço porque eu amo dar aula e é claro que eu gosto e adoro ajudar vocês. Então, toda quinta-feira você pode botar aí anotado na sua agenda para você vir assistir a aula comigo. Beleza? Agora que eu já falei pra caraca, vamos começar com a aula de hoje. E eu selecionei uma questãozinha do Enem do ano de 2020. Essa é mais uma questão que pode aparecer na sua prova e ela só requer conhecimentos teóricos, mas conhecimentos teóricos que muitas vezes você deixa passar batido quando o professor está explicando a matéria no quadro. Quando você só estuda questões e esquece que as questões também precisam ser explanadas de forma teórica, também requerem conhecimentos anteriores sobre a teoria. E é por isso que aqui no meu canal eu sempre ensino resolução de questões, teoria a partir da resolução de questões. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, olho na tela, não desgruda não, porque certamente você vai aprender muitas coisas sobre pirâmide. Vamos lá. Lê comigo aí sempre atentamente, hein, galera? Vamos nessa. Uma das 7 maravilhas do mundo é o templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Perdoem se eu estiver falando errado. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide, de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são... Aí vem as alternativas. Repara, primeira coisa que você precisa saber para resolver essa questão é o seguinte, a partir daqui, ó. Opa! A partir dali. O que é um tronco reto de pirâmide de base quadrada? Se você não faz ideia do que é, se você nunca viu um tronco reto de pirâmide de base quadrada, você não vai saber nem por onde começar. É por isso que a visualização em geometria é muito importante. E o Enem cobra muito visualização. Inclusive, tem algumas questões apenas de raciocínio lógico, onde você precisa visualizar figuras em 2 dimensões, no plano, e depois montá-las em 3 dimensões. Mas montá-las não com a mão, com a mente. Por isso que é importante você ver cada vez mais figuras sólidas, figuras espaciais na sua mão. E eu sempre trago aqui nas aulas algumas delas. Vão ter aulas aqui que eu vou montar elas com vocês e vou mexer para um lado e para o outro. Você pode até stalkear aqui no meu YouTube que tem algumas assim. E vão ter outras que eu vou te mostrar apenas a figura, para você conseguir enxergar o que está sendo pedido na questão. E nesse caso, primeiro, você precisa saber o que é um tronco de pirâmide. Depois, o que é um tronco de pirâmide de base quadrada. E depois, saber o que significa isso, ó.
cada tipo de figura plana que formam esse tronco. Afinal de contas, você precisa saber o que é face. E cada face desse tronco é composto por uma figura, por um tipo de figura geométrica. Beleza? Então vamos lá aprender um pouquinho sobre pirâmide antes da gente resolver essa questão que a gente vai resolver na aula de agora. Fica comigo. Primeiro, o que é uma pirâmide? Uma pirâmide é sempre, eu não vou falar matematicamente, vou falar no seu dialeto, no português. Claro, pirâmide, ela sempre tem um ponto fora do plano. Eu pego um plano, uma figura plana qualquer, pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, qualquer figura plana. Qualquer uma, desde que seja figura geométrica. Não pode ser corpo redondo, não pode ser nada circular, nenhuma região circular. Então tem que ser uma figura geométrica. Pego a figura geométrica, tiro um ponto desse plano e depois eu ligo os vértices dessa figura geométrica ao ponto fora do plano. Esse ponto fora do plano tá aí na tela. A gente chama de vértice, beleza? E toda vez que eu faço isso, ligo esse vértice aos vértices da figura do plano, eu obtenho uma pirâmide. Beleza? A pirâmide é isso. É formada por um vértice e uma figura base. A figura base, a gente tem um nome específico, óbvio. Se for, no caso essa aqui, um quadrado, a minha pirâmide vai ser de base quadrangular. Se a minha base for um pentágono, a minha pirâmide vai ser de base pentagonal. E assim sucessivamente. E cada pirâmide é composta por alguns elementos que eu botei na tela para você conhecer. Ó, essas partes laterais, essa aqui que eu retirei, ó, que a gente chamava de lado, né? Não é lado, a gente chama de face. Cada face da pirâmide tem um polígono, tá bom? As faces laterais da pirâmide sempre vão ser formadas por triângulos. Vou repetir. Na pirâmide, eu não estou falando de tronco ainda. Na pirâmide, as faces laterais sempre vão ser triângulos. Tudo bem? Podem ser triângulos isósceles, podem ser triângulos escalenos, podem ser triângulos equiláteros. Aí vai depender do tipo de pirâmide. Mas nas faces laterais, sempre teremos triângulos. Na base da pirâmide, aí eu posso ter qualquer figura geométrica. Tudo bem? Olha lá, a base aqui. A altura da pirâmide, ela é medida sempre pela distância entre a base e o vértice. Tranquilo? Todos esses lados aqui, ó, da pirâmide, vou até riscar aqui com a minha caneta, ó. Todos esses lados aqui, a gente já não chama mais de lado, a gente chama de aresta. Então ele pode te pedir, por exemplo, numa prova, quantas arestas a pirâmide tem. Beleza? Tranquilo? E aí fica fácil, né? Para você saber quantas arestas a pirâmide tem, você precisa contar quantas arestas tem na base e somar com a quantidade de arestas das faces laterais. Tá tranquilo? Para saber também quantas faces a pirâmide tem, você precisa saber que possui uma base sempre, e isso também conta como face. Importante, já caiu em prova, tá? E aí, o número de lados que a base possui sempre vai indicar para você a quantidade de faces laterais existentes. Olha só, 4 lados na base. Então eu tenho 4 faces laterais, ó. Essa daqui, essa da frente, aquela lá de trás e essa daqui do lado. 4. Pegou a visão? Tranquilo? Outros elementos que a pirâmide também tem, e esses são mais específicos, são esses aqui, ó. A aresta lateral, que só tem um nome diferente porque ela está no lado e não na base, e o apótema. Esse aqui é o apótema da pirâmide, e esse traço aqui, ó, que une o centro da pirâmide, a base do apótema, é chamado de apótema da base. Esse aqui é o apótema da base. Beleza? Mas nessa questão que a gente viu anteriormente, a gente só precisa conhecer os elementos e as figuras que compõem as faces da pirâmide. Tá de boa? Então vamos seguir. A pirâmide, ela também pode ser... Vou sair da tela para eu sair da frente da frase aqui, ó. A pirâmide, ela também pode ser classificada de acordo com a sua inclinação.
Ó, ela pode ser reta, que é quando o eixo coincide com a altura. Em outras palavras, quando a altura é medida do centro da base até o vértice, ela é chamada de pirâmide reta. Agora, quando a altura não é medida pelo centro da base ao vértice, eu chamo ela de oblíqua. Quando ela é tortinha, tá vendo? Tortinha. O eixo não coincide com a altura. Aí eu chamo ela de oblíqua. Tá beleza? E aí, o que é tronco da pirâmide? Tronco é quando eu corto a pirâmide, vou até voltar aqui, ó. Quando eu corto a pirâmide de uma forma paralela à sua base, como se eu estivesse passando aqui, ó, um plano. E aí eu corto a pirâmide assim, ó, como se eu estivesse passando um plano aqui. Quando eu corto a pirâmide por um plano paralelo à base, como se eu estivesse passando uma faca aqui, eu vou formar um tronco de pirâmide. E aí, esse tronco de pirâmide, sempre quando a pirâmide for reta, vai ser formado por trapézios, beleza? Nas faces laterais. E a base vai ser uma figura semelhante à base superior, que é essa, depois do meu corte. Eu fiz isso para te mostrar agora, com tranquilidade, aquela figura amarela lá, que corresponde a um tronco de pirâmide de base quadrangular. Tá tranquilo? Só tem um porém. Ó, ele tá falando aqui, ó, no problema, que a pirâmide tem base quadrada. Então, se esse tronco aqui for uma... Deixa eu até achatar um pouquinho mais ele. Calma aí. Fica de olho aí que eu vou usar meus recursos tecnológicos aqui. Ó, para achatar essa pirâmide. Fica de olho na tela que eu vou deixar ela mais chata. E aí vai parecer a base um quadrado. Olha lá. Tá vendo? Ficou mais parecida com um quadrado. Ó. Tá beleza? Chegar um pouquinho para baixo. Pronto. Usei os recursos tecnológicos. Olha aí. Agora eu posso dizer para você, deixa eu pegar a caneta de novo, que essa base do problema, do tronco reto de pirâmide de base quadrada, tem em sua base um quadrado. Tudo bem? Se medisse 6, todos os lados mediriam 6. E aqui em cima, se a base é quadrada e ela é uma pirâmide reta, então em cima também é um quadrado. E aí, ó, nesse caso do desenho, quer dizer que todos os lados também mediriam a mesma coisa, 4 centímetros. Tá tranquilo? Então, ó, já tem o desenho na tela, desconsidere as medidas, afinal de contas ele não falou sobre medida no problema, mas considere o tronco reto, porque tá vendo, não tá torto, e o eixo coincide com a altura. Então eu tenho um tronco reto de pirâmide de base quadrada, tá aqui, de amarelo, beleza? Agora você é capaz de responder a pergunta feita, ó. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são, bom, aqui em cima é um quadrado, embaixo também é um quadrado, então eu vou ter, ó, 2 quadrados, só pode ser essa, só pode ser essa, ou pode ser essa aqui, porque tem 2 quadrados. Então já descarto a letra D, já descarto a letra B de bola. Tudo bem? Tenho 2 quadrados, então tá ok aqui, tá ok aqui, tá ok aqui. Repara, eu não tenho retângulos, nenhumzinho. Porque aqui na face lateral, para ser pirâmide, você viu quando eu fiz um corte, eu vou ter, ó, se eu fizer um corte no triângulo, lembra que as faces laterais da pirâmide são triângulos? Então, se eu fizer um corte, olha o que sobra dentro dele. Um trapézio. Tá vendo? Então, eu vou ter 4 trapézios. Aqui é um trapézio, na frente é um trapézio, do lado é um trapézio, lá atrás é um trapézio. Então, ó, eu já elimino essa segunda aqui, a primeira, né, a letra A, porque eu não tenho retângulo nenhum. E fico agora na dúvida entre a letra E e a letra C. Bom,
Por que eu sei que é a letra C e não a letra E? Porque na letra E só me traz 2 trapézios. Na letra C eu tenho 4 trapézios. E aí, repara, sempre que a minha pirâmide for reta, os meus triângulos das faces laterais serão triângulos isósceles. Tá vendo quanta informação? Já vai anotando aí no seu papel, hein? Falei para você sentar sempre para assistir uma live com papel na mão. Anota. Numa pirâmide reta, as faces laterais são sempre triângulos isósceles. E aí, quando eu corto um triângulo isósceles, formando um tronco de pirâmide, eu vou ter também, consequentemente, trapézios isósceles. Então, fechamos a questão respondendo corretamente a alternativa C como resposta. E aí, galera? Gostaram dessa live? Gostaram dessa aula? Aprenderam sobre pirâmides? Então não esquece de deixar aqui um comentário para mim, para eu poder saber sobre o que vocês acharam da aula. É claro que eu vou deixar aqui também alguns cards com sugestões de vídeos para que vocês estudem mais para essa prova tão esperada que é o Enem. Continuem comigo aqui, se inscreva no canal, dá o joinha, ative as notificações para que eu consiga te ajudar cada vez mais a se preparar. Lembre-se, live sempre quinta-feira às 18 horas. E se você quiser se preparar ainda mais, aqui embaixo eu deixei a descrição para você do meu e-book Papirando para o Enem. Nesse e-book eu selecionei mais de 700 questões do Enem de edições anteriores, separei essas questões por assunto e fiz um livro digital, um e-book, para que você consiga se preparar. Todas essas questões estão separadas por assunto. Então lá tem um módulo só sobre pirâmide, com todas as questões com gabarito, para que te ajude nessa preparação. E para você pegar o material dessa live aqui, também deixei aqui embaixo na descrição do vídeo o meu site. Entrando no meu site, lá no menu superior, tem um ícone escrito materiais gratuitos. Clique lá e pegue esse teu material. Beleza? Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima semana. Tchau! Yeah.